a partir do teólogo Pannenberg, e a gente observa aqui, né, em relação ao tópico, a palavra Deus, e aí ele diz, né, que em culturas pré-modernas as palavras Deus e deuses tinha seu lugar mais ou menos claramente determinado em conexão com o mundo de vida cultural. Com isso também tinha seu lugar no mundo linguístico dos homens, ou seja, em geral, ali onde se trata dos últimos fundamentos da ordem, tanto social quanto cósmica, bem das instâncias que garantem, as quais se deviam mostrar a veneração, a atenção e dispensação devidas. Nas culturas seculares da era moderna, a palavra Deus perdeu mais e mais essa função e esse sentido, em todo caso, na consciência pública. Então a gente percebe que antes da modernidade, a ideia de Deus, ela estava muito ligada com a cultura daquela época e a linguagem daquela época. Então tudo praticamente era visto à luz da ideia de Deus ou dos deuses, né? Porque assim, no aspecto do cristianismo era Deus, no aspecto, por exemplo, dos vikings e de outras regiões eram deuses, nesse período pré-moderno. No período moderno, que é marcado principalmente pelo iluminismo, então a gente já começa a verificar que a palavra Deus vai perdendo cada vez mais essa função, e inclusive no tempo de hoje, em que nos nossos dias, em que assim a palavra Deus acaba sendo bastante genérica, e tanto que você vai perceber que todo mundo fala de Deus, mas não necessariamente assim, que Deus. Então não é um negócio. Então no período pré-moderno, independentemente do credo, qual seria a ideia? Seria o seguinte: olha, de acordo com a nossa divindade aqui. Por que eu estou falando desse jeito? Porque eu estou falando aqui não necessariamente do Deus de Israel do Antigo Testamento, estou falando da ideia de Deus. Tá claro isso? Isso, exatamente. E ainda não. Porque a gente está falando aqui que é o seguinte: enquanto no Ocidente havia uma ideia, né, sobre o Deus cristão, no Oriente havia outras ideias de deuses. Enquanto, por exemplo, você tem na Inglaterra, na França, o Deus da igreja cristã, você tem, por exemplo, os deuses dos nórdicos, entende? Então, assim, todo mundo tem aquela ideia do sagrado, mas não é o mesmo sagrado. Não sei se porque assim, como a gente nasceu num país cristão, então pra gente Deus é uma coisa só. Deus é único. Não, Deus é único de acordo com a fé cristã. Eu estou dizendo que é o seguinte: se você falar com um garoto de 9 anos agora, na cabeça dele, Deus é só aquilo ali. Ele não tem aquela ideia de que, por exemplo, na Índia tem uma certa... Exatamente. Não, para ele Deus é isso aqui. Por quê? Porque ele lida praticamente com o cristianismo. Seja no ambiente evangélico, seja no ambiente católico, ele nasceu nesse universo que a coisa mais normal do mundo é Deus e Jesus. Não sei se dá para entender agora onde eu quero chegar, né? Sim, claro. Eu estava assistindo uma reportagem, então, uma senhora, como é que é a sua escola de samba? Ela falou assim: se Deus quiser, esse ano a escola vai ganhar. O Deus dela. Então, porque na compreensão dela, por exemplo, a gente ter esse festival de sensualidade, não tem nada demais, é só uma alegria. Em contrapartida, vai ter também cristãos que o simples fato de chutar uma bola também é uma afronta a Deus, entende? A questão não é Deus, a questão é a gente. E nesse caso, enquanto a gente, tem gente que entende o seguinte: Deus é legal, aí libera tudo. Tem gente que fala assim: não, Deus é santo, mas na cabeça dele o santo significa uma questão de restrição, quando, por exemplo, existem coisas que Deus nem exige. Então aí a gente lembra muito daquela palavra de Jesus, né, que as pessoas comem mosquito e engolem camelo. Então, por exemplo, entre o cara ficar curado e a questão da guarda do sábado, os caras entendiam que a guarda do sábado era mais importante do que o cara ser curado. Então é aquilo que Paulo fala, né, que é zelo sem entendimento. Então é importante a gente ter essa questão na cabeça de que assim,
nem tudo está relacionado a quem Deus é. Muitas vezes está relacionado à nossa compreensão de quem Ele é. Às vezes, tanto que é que assim, por que na igreja tem aquele camarada que, Jesus é meu papai, não sei o que, não sei o que lá, aí tem aquele que fala assim, Deus é fogo consumidor, né? Ou então tem aquele que é o seguinte, se Jesus vier agora, o que vai acontecer contigo? Né? Aí o outro, se Jesus vier agora, ele vai me encontrar do jeito que eu estou e eu vou com ele. Então, assim, tem aqueles que têm um medo exagerado, tem aqueles que abusam, tem aqueles que tentam ser equilibrados, e isso tudo não tem a ver necessariamente com Deus, mas tem a ver com a compreensão de Deus. Sim. Também pessoas veem muito Deus, embora que erroneamente, né? Isso. Nesse caso que o Fernando citou, é de um único Deus, sim. Agora, quando se trata das divindades nórdicas, índias, essas coisas assim, aí já não é um único Deus, né? Já é outra coisa mesmo. E aí, vindo para cá, a gente já voltando para a questão da palavra Deus, né? Então a gente viu que assim, no aspecto pré-moderno, era uma coisa que é o seguinte: tudo de certa forma é visto por esse prisma. Então os guerreiros, eles entendem que se são derrotados é porque os deuses, ou no caso de Israel, Deus não está feliz com a gente. Então olha, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer aquilo outro. Tudo na cultura está relacionado a isso. Na modernidade a gente já tem a entrada da ciência e a entrada da filosofia. Na pós-modernidade eu nem sei mais do que a gente tem, né? Porque é um samba de crioulo doido. Tanto que nem verdade mais existe, né? Então, não existe verdade absoluta. Aí tu fala assim, mas isso é uma verdade absoluta, cara. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, então essa frase é falsa. Então, então a gente vive hoje num tempo um pouco mais complicado ainda, porque mal ou bem, na modernidade, a gente ainda tinha um respaldo da ciência, do texto, alguma coisa assim. E hoje o ponto de partida é o indivíduo. É aquele caso, por exemplo, Nívia pegou, pesquisou o texto, foi no grego, no hebraico, no aramaico, homilética, exegese, hermenêutica, o raio que o parta, pregou o sermão. Eu não estudei absolutamente nada. Eu falo assim, tá aí, falou bem, mas eu continuo pensando do jeito que eu estou pensando. Entende? Hoje é essa época, e não adianta o pregador ficar com raiva. Essa é a época que a gente está vivendo, entendeu? Como disse um pastor antigo quando me apresentou para pregar, pastor Roberto Lânia, um jovem pastor, não sei o que, não sei o que lá, tal. E assim, o nosso tempo hoje é muito mais difícil pastorear, mas isso é problema dele, porque eu já passei do meio, entendeu? Então fazer o quê? É o tempo, não tem para onde correr. Misericórdia é o tempo. Imagina o tempo que você vai começar a pastorear, Fernando. É desse jeito, né? E aí, eu mesmo já falei pro Fernando que está arriscado na igreja dele ele encontrar um rapaz com aquela calça verde abacate, ou aquela vermelha, entendeu? E vai ter que amar o cara. Então, nesse caso aqui, em primeiro lugar, a realidade designada por essa palavra tornou-se incerta. No contexto de uma consciência pública emancipada em relação à religião, o caráter afirmativo de enunciados a respeito de Deus, na medida em que, como afirmações, pressupõem a existência de seu objeto, se tornaram mais visíveis. Isso vale tanto para as afirmações da tradição de uma teologia filosófica, quanto para as da tradição e da proclamação cristã. Então a gente tem, como falamos aqui, quando o Gil estava falando que gostou do livro, aí eu falei, apesar de eu não ter a mesma preocupação com o Gilson que eu tenho com o Fernando, mas ainda assim eu expliquei, Gilson, isso aqui não é um manual de teologia de igreja evangélica. Isso aqui é uma pesquisa teológica. Então, às vezes a gente vai olhar alguma coisa e falar assim, isso aqui não bate, né, com aquilo que eu aprendi na igreja. Mas eu não sei se dá para perceber, aqui não é igreja. Aqui a gente vai descobrir pensamentos que existem para aprender a lidar com eles. Porque se fechando ou não para esse tempo, você vai pastorear nesse tempo. É tipo uma linha de raciocínio do camarada que... Isso, não tem para onde correr. E o que acontece? A partir daí, o seu seminarista, quando você for pastor, ele vai estar lendo um monte de coisa. E se você não tiver uma noção, como é que você vai conversar com ele? O adolescente da sua igreja, de repente ele é um nerd, ele gosta de pesquisar esse assunto. E aí, como é que você vai conversar com ele? Aí você vai vir com a cartilha da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Presbiteriana, é isso que você vai fazer? Você não vai ter como conversar com ele, porque ele tem um leque de coisas. Ele não está sendo educado, entende? Ele não está sendo educado para viver só no ambiente teológico da igreja.
ele está lidando com várias situações. Então essa é a ideia aqui, né? E aí, no contexto de uma cultura inteiramente secularizada, tais afirmações... Espera aí, gente, só um instantinho. Aqui no meu, deixa eu ver aqui, 106. Espera aí. Não, aqui é 101. A dele está 96. Isso, estava 96. É que na hora de pular aqui, fui demais. 97. Desculpa. Fui parar na 105. Fui parar na 105, só um instantinho. E aí nisso aqui. Perfeito. E aí, peraí. Mas aqui na verdade também, ó, quando você puxa, é 97 também. 97 Só que é aqui que o número muda aqui, entendeu? A folha fixa com a numeração. Então, peraí. Só um instantinho. Deixa eu entender, esse livro que estou vendo online, está na tua página no YouTube ou? Não, o livro não. O livro tá no arquivo da gente aí. Perfeito. O WhatsApp, então, seminarista. Ele colocou lá, ele colocou em PDF lá esse livro. Isso, exatamente. Então tu não botou agora não, botou agora, botou cedo não, né? Não, eu botei mais cedo. Deixa eu ver aqui. Achei. No contexto de uma cultura inteiramente secularizada, as afirmações se apresentam inicialmente como meras afirmações cuja verdade ainda está por ser discutida. Isso significa que a verdade de tais afirmações, ou também apenas, deixa eu ver, de seu conteúdo central proporcional, não é mais aceita sem exame como plausível e crível e isenta de qualquer discussão. Então houve um período que as afirmações sobre Deus elas eram recebidas e pronto. Agora já há uma reflexão mais profunda, de modo que assim, como é que eu posso dizer? Para nós que somos crentes e fiéis, nós repetimos as afirmações teológicas em nome de declaração doutrinária. Não sei se dá para perceber, por exemplo, a revelação. E aí, a partir da revelação, há o registro. Depois daquele registro, o que se faz? Há o catecismo. Eu não sei se dá para perceber. Revelação, registro e ensino. E a partir daí a gente só vai reproduzindo aquilo que já foi ensinado. Por isso que assim, dificilmente o assembleano vai concordar com o batista, que dificilmente vai concordar com o presbiteriano, que dificilmente vai concordar com o metodista. Por quê? Porque ele recebeu aquela revelação em forma de ensino, como se assim, esse ensino é reflexo dessa revelação. No contexto pós-moderno, no contexto moderno, por exemplo, você vai verificar que já se começa a se fazer uma reflexão até que ponto essa afirmação ela realmente é isso mesmo. Por quê? Porque filosoficamente você pode questionar essas questões. No ambiente confessional você não vai questionar, porque você entende que é o próprio Deus falando através do pregador. É a tua fé. Entende? Exatamente, é fé. Você está com o coração aberto. Entende? Você recebeu. No aspecto acadêmico, é como se você estivesse dissecando o assunto. Você está pescando, você está investigando as palavras, o significado, a época histórica. Então, época histórica, né? Então, você está, de certa forma, fazendo uma coisa mais técnica. Ou não. Assim, o que acontece é que assim, esse aspecto é mais técnico do que devocional. Então, o aspecto devocional é o seguinte: eu pego o texto, leio o texto e aplico para a minha vida ou para a sua. No aspecto técnico, peraí, essa fala aqui corresponde mesmo à época tal? E aí, por exemplo, essa afirmação do teólogo tal, porque no livro da minha denominação está dizendo, olha, Deus é isso, 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 mas isso foi de certa forma elaborado numa teologia sistemática a partir de alguns pensadores cristãos. E aí até que ponto
Esse pensador cristão, ele captou a essência plena daquilo que a revelação trouxe. Entende? Porque é o seguinte, o fato de eu pegar e registrar um manual de teologia sistemática não significa necessariamente que eu estou sendo 100% exato naquilo que aconteceu da revelação. Pastor, então nós podemos dizer, tipo assim, quer ver, o homem do século XX tem uma visão, do século XIX outra, 18, daí pra mim... É só você pensar que já teve gente há menos de 50 anos atrás que foi excluído por causa de jogar bola. E é a mesma Bíblia. Se você pegar coisa de 100 e poucos anos atrás, os crentes tinham escravos. Mas é a doutrina do homem, é a visão dele. Isso, mas eu não sei se... a visão espiritual da por Deus. Nem... Isso, mas eu não sei se dá para você perceber que é o seguinte, a pessoa quando proibia a bola, Nívia, e quando ela tinha escravos, ela usava a Bíblia. Eu não sei se... Mas aí o que ela lia, ela tinha... Isso, então... Ela vinha aqui e lia... Claro! E ela tirava sua própria dedução. Agora eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, é justamente isso que quando... Que nem a palavra que Fernando... Essa que você usou foi fenomenal, porque é o seguinte, o que acontece? O que fez, de certa forma, a calça comprida da mulher, então... Entende? Ou então a mulher sentada de um lado e o homem do outro. Antigamente, o que acontecia? Eles não estudavam a cultura daquela época. Qual era a diferença da roupa do homem para a mulher? Era o cinto. Era curto. E naquele contexto, ambos eram vestidos. Mas agora eu não... Então, mas eu não sei se dá para perceber, que observa bem. Se eles tinham mais estudo, se eles tinham menos estudo, se eles, por exemplo, estavam confundindo costume com doutrina, tanto faz. O que acontece é o seguinte, com essa lente que eles enxergavam a realidade, é que eles pregavam. Era com essa... Era o entendimento deles. Isso, então, mas o que acontece? Era com esse entendimento que eles pregavam, era com esse entendimento que eles ensinavam, era com esse entendimento que eles escreviam os livros de teologia. Até porque eles não tinham como ter outra cabeça, eles só tinham como ter a cabeça deles. Até a parte escrita era difícil, tudo é difícil. Então, assim, e isso deve dar pra gente humildade, pra gente... Isso, mas aí, mais uma vez, é importante a gente ter humildade pra gente não incorrer no mesmo erro. Por quê? Porque eu vou fazer algumas afirmações em nome de Deus. E aí isso é sério. Isso é sério. Porque essa gente no passado fazia afirmações em nome de Deus. Entende? Então é importante a gente ter humildade. Eu não estou aqui, como se assim, eu não tenho como dizer se Deus está usando o Gilson ou não. Até porque, por exemplo, a gente pode estar dizendo que o camarada está na carne e o cara não está. De repente o que acontece é que a gente discorda do que ele está falando e diz que ele está na carne. Isso pode estar acontecendo. Então o que é importante mais para a gente? Humildade. Humildade para discernir as coisas, humildade para comparar as escrituras, humildade para perceber a cultura do tempo em que a Bíblia foi escrita. Para quem foi escrita. Exatamente. Se a gente não tiver essa humildade, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É em nome de Deus falar um negócio que daqui a 50 anos vão rir da gente. Como por exemplo, isso que eu falei aqui, hoje parece absurdo, mas não era absurdo quando eles faziam isso. Era comum no país inteiro. Era comum no continente, era comum. Quem pensasse diferente é que era o herege da parada. A gente hoje está de fora, olhando lá para trás. Se a gente estivesse lá atrás, ou a gente pensaria igual, ou a gente ia sofrer um linchamento social. Glória a Deus, muito alto também era excluído. Entende? Então é importante, né? Dependendo da igreja, né? Se por exemplo, você é pentecostal, você vai ter que dar glória, senão tu está lascado. Se você é batista, você não vai dar glória, senão tu está lascado. Tá dando para entender? Então, é o que eu estou dizendo, assim, quando por exemplo, a gente observa que são coisas mais relacionadas à nossa compreensão da realidade do que o que Deus espera de nós. O amar o próximo como a si mesmo, que é o basicão da parada, que qualquer um consegue entender, é o que deu para... Uma região diferente. Deus tem desde aí que não pode ver televisão. Televisão é pecadão legal mesmo, vai pro bom. Entende? E assim, e a gente pode até olhar e parecer que assim, nós estamos numa situação mais confortável. Ainda assim, precisamos ter humildade, porque a gente usa o nome de Deus.
eu entendo que se a gente usa o nome de Deus, a gente tem que tirar a sandália dos pés, porque tem gente que vai estar acreditando na gente, tem gente que vai deixar de fazer uma coisa, vai fazer outra, porque entende que Deus está usando a gente. Então a gente tem que ter humildade, né? E detalhe, pelo menos nesse campo de doutrina e teologia, eu tenho mais medo das pessoas, né, que estão muito certas das coisas, entende? Do que daquelas que estão assim, não sei, vou procurar aprender. Porque geralmente essas que estão muito certas é que é o seguinte: o cara está espancando a mulher, não, fica lá, você não vai lá, aí o cara vai, aí o cara vai e mata a mulher, entende? Tudo por quê? Porque aquela mulher acreditou que aquele homem estava sendo usado por Deus, e aquele homem, em nome de Deus, encaminhou aquela mulher para a morte. Então eu entendo que, gente, isso é muito sério, né? Pastor, é igual lá em casa, assistir uma novela determinada lá, eu falo, olha, isso aí não leva a nada. Agora, eu não sei quantas pessoas se deixam levar por aquela falsidade ali. Aquela mensagem, principalmente. Lá na minha casa eu nem assisto Globo. E aí, nesse caso, voltando para cá, né? Então, deixa eu ver aqui. Espera aí só um instante. Seguindo aqui, deixa eu ver. Isso. Ainda que o indivíduo se comporte desse modo em decisão subjetiva, a consciência pública da cultura secular aceita com prazer as pretensões de verdade de tais meras afirmações quando tem por conteúdo assuntos seculares e se apoiam na autoridade da ciência, por exemplo, entre sociólogos e psicólogos. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: antes a religião ela dominava a cultura. Hoje a religião ela é restrita ao ambiente religioso. E às vezes até o religioso ele tenta respaldar a fé com a ciência. Lá na frente, não sei se de repente vocês na história da teologia vão aprender sobre liberalismo e fundamentalismo, que são dois opostos, né? Um lado tenta dizer o seguinte: não, peraí, olha só, posso fazer tudo. Não, você tá, não é libertinagem não. Aí o liberalismo teológico, aí o que acontece? É uma compreensão da teologia que está mais próximo da ciência, digamos assim. Então vamos lá, a Bíblia fala sobre o nascimento virginal. Bem, cientificamente, como é que uma mulher vai ficar grávida e vai dar à luz sem, né, ter relações sexuais? Então, diante disso, o liberalismo vai ter dificuldade com o mistério. Em contrapartida, o fundamentalismo vai tentar pegar textos bíblicos para fundamentar a Bíblia no aspecto científico, como por exemplo, ele sustenta a terra sobre o nada. Tá vendo? A Bíblia diz que a terra está no universo sem nada segurando, não sei o que lá. Ou seja, enquanto um vai ter dificuldade com o mistério, o outro vai tentar usar a ciência como se assim, ó, tá vendo como é que a Bíblia concorda com a ciência? E para mim os dois lados são perigosos, porque Bíblia é livro de fé. A partir do momento que eu dependo da ciência para sustentar uma afirmação bíblica, ela deixou de ser autoridade. Entende? E como ela é livro de fé, que se dane se está falando sobre o nascimento virginal e a ciência, não sei o que lá. O jumento falou, é livro de fé. Eu não esquento cabeça com isso. Tá dando para entender? Eu não esquento cabeça com isso. E eu não vou ficar provando para ninguém se o jumento falou ou não. Eu não estava lá. Eu creio, pronto, acabou. Ah, isso é absurdo. Tá legal, você acredita que teve uma explosão e a gente está aqui. Entende? Mas por que nas outras explosões não aparece ninguém? Não sei. E aí tá dando para entender? Eu ia até falar do elo perdido, mas assim, o elo é perdido, né? Então deixa quieto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, aí como a gente falou, a gente percebe que às vezes, em assuntos até mesmo religiosos, a gente vai recorrer a profissionais de ciências humanas, certo? E aí, isso porém não vale no caso de afirmações a respeito de Deus, inclusive sequer quando estas são apresentadas com maior empenho de perspicácia do que acontece às vezes em temas da moda no campo das ciências humanas. Na consciência pública, afirmações a respeito de Deus permanecem
meras afirmações atribuídas exclusivamente à subjetividade de seus autores. Para mim, Deus é isso. Para mim, Deus é aquilo. Ou seja, ficou aí, né? E aí, nesse caso, antes a consciência pública e privada se misturava. Hoje, não se mistura mais, certo? E aí... Nós podemos dizer que o conhecimento humano, como cresceu, tecnologia de ponta, isso veio a causar essa divisão maior ainda? Eu entendo que isso tem mais a ver, se a gente pegar coisas como o Renascimento e Iluminismo, tem mais a ver com filosofia do que tecnologia, porque o modo de pensar começou a mudar. Entende? O modo de pensar começou a mudar. Mas a tecnologia não foi que forçou a mudança de pensamento? Depende do que você está falando de tecnologia. Por exemplo, quando o homem, né, ele ficava mexendo com arado para abrir a terra, era uma tecnologia. Quando ele botou o animal de tração, era uma tecnologia. Quando, por exemplo, digamos, os fenícios, eles aprenderam a arte da navegação, era uma tecnologia. Só que hoje, quando fala tecnologia, pensa em coisa eletrônica. Mas assim, a questão da tecnologia é o modo que você tem de lidar com a realidade, de modo a interferir no que acontece nela. São os avanços, né? Exatamente. Então, na Idade Média, tinha um certo tipo de tecnologia. Na Idade Moderna também. Sendo que a ciência, como a gente conhece, ela é uma coisa mais recente. Então, assim, a gente, por exemplo, verifica que o modo de pensar foi mudando. E à medida que o modo de pensar foi mudando, aí é aquela questão, né, de, por exemplo, Deus, ele acaba deixando de ser o centro da vida das pessoas. Não apenas Deus, o Deus em si, mas inclusive a religião. Porque a gente tem que separar. Deus em si é diferente do Deus segundo o nosso ponto de vista. E é bom lembrar, como eu disse aqui, né, que assim, pegando a palavra da Nívia, mas isso aí tem a ver com o ponto de vista humano. Bem, se nós pensarmos as nossas diferenças denominacionais, o que seria isso se não um ponto de vista humano? Porque tanto que a gente não concorda. Então a gente percebe que nós temos uma percepção teológica da realidade. Porque senão todo mundo seria assembleano, todo mundo seria batista, todo mundo seria presbiteriano, todo mundo seria metodista, todo mundo seria católico, não teria reforma protestante, não teria igreja ortodoxa no Oriente. Então, se existem cristianismos, é porque existem pontos de vista divergentes. E se existem pontos de vista divergentes, significa que é o seguinte: Deus é um só, a verdade é uma só. Mas o modo de observar esse Deus e essa verdade, aí mais uma vez eu volto para a questão da humildade. Por quê? Não consegue realmente na palavra diz, cada um tira o seu próprio entendimento e aplica para ele. E a gente que chega depois, a gente chega num desses grupos que faz desse jeito. E detalhe, até que ponto se a gente... Eles têm o discernimento do Espírito Santo poder te, né? Os olhos estão ligados ali. E para ter discernimento, mais uma vez, tem que ter humildade. Porque senão você faz o quê? Você sai da sua igreja, funda uma que vai ser um outro ponto de vista. E assim vai... Eu não sei se dá para perceber. Você vai sair da sua igreja. Todas as... E isso, o que acontece? Todas as denominações estão erradas. Eu recebi uma nova revelação. Beleza. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu sou contra você abrir a sua igreja, não. Só estou dizendo que é o seguinte... O problema, né, a igreja onde não vai ter homem de calça vermelha. Então o que acontece? Aí, por exemplo, e sem brinco, Fernanda é da antiga. Então, nesse caso, por exemplo, onde eu quero chegar aqui? Na minha que usa véu, aí, ó, tá vendo? Viu? Olha só. E aí, nessa situação, eu não sei se dá para perceber que, assim, diante desse caso, todos nós vamos dizer que estamos com a verdade, nós vamos dizer que Deus nos revelou, nós vamos dizer que Deus nos mostrou, todos nós vamos dizer isso. A pergunta que se faz é: Deus pode ter falado, Deus pode ter revelado. A pergunta é: o que você entendeu? Aí eu lembro daquela história do menino que fala: pastor, eu vou para o seminário. Por que, meu filho? Porque eu vi no céu, Deus me mostrou uma revelação. O que estava lá? VPB. Tá aí, meu filho.
pastor, está claro, vai pregar a Bíblia. Filhão, olha só, a revelação está certa, a interpretação está errada. Está escrito, vai plantar batata. Então o que acontece? Às vezes a gente pode estar vendo o VPB, mas a gente pode estar entendendo errado. Daí a importância da humildade, por quê? Porque você pode estar fazendo alguém pegar um caminho que depois não vai ter volta. Você pode estar justificando a escravatura, você pode estar justificando o espancamento, você pode estar justificando um monte de coisa em nome de Deus que Deus nunca te pediu. Entende? Então é importante bater nessa tecla aqui da humildade. Enquanto no mundo há um exagero, é como o seguinte: Deus, né, numa sociedade secularizada como a nossa, Deus ficou restrito ao espaço sagrado. E olhe lá, porque tem crente que consegue ser mundano lá dentro. E quando eu falo mundano, eu não estou falando de música da Anitta, eu estou falando de mentira, eu estou falando de competição predatória, eu estou falando de facadinha nas costas, eu estou falando de puxada de tapete, porque a gente proíbe Anitta, a gente proíbe Jota Quest, a gente proíbe futebol, a gente proíbe essas coisas todinhas. Não estou dizendo que tem que fazer não, tá gente, pelo amor de Deus. A gente proíbe esse monte de coisa, mas não proíbe a fofoca. Mas a gente chama de pedido de oração. Então nesse caso, vamos orar pelo irmão André. O que foi? Menina, né? Então, diante dessa situação, ou seja, tá bom, tudo bem, irmão Fernando. Vai dizer agora que eu mandei direto. Então hoje em dia tudo agora é indireta na igreja. Aí nesse caso aqui, eu não sei se dá para perceber que assim, diante dessas situações, a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque a sociedade, ela hoje deixou Deus restrito aos templos. Mas assim, até que ponto a gente está misturando Deus com religião? Porque Deus é Deus, a religião é o modo que a gente lida com Deus. E a religião pode ser revista, pode ser repensada. O nosso próprio olhar sobre Deus pode ser repensado. O Deus da Idade Média era um Deus mais durão. O Deus de hoje é um Deus legal. Eu não sei se deve perceber que é o seguinte: cada época vê Deus de um jeito, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Para a gente ter equilíbrio. Porque senão a gente vai ficar à mercê da mentalidade do tempo que a gente vive, né? Então é importante a gente ficar atento a isso aí. E aí, continuando o que a gente estava falando aqui, deixa eu ver. Espera aí. Ensinando necessidade da pena.